Bem-aventurado aquele que está alerta e tem consigo as suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Vou repetir o versículo 15. Eu venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que está alerta e tem consigo as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Diga amém. Levante sua mão para cá. Soberano e eterno Deus, aqui está a tua palavra, Senhor, que não precisa, Pai, de complemento, mas sim, Deus, da revelação do teu Santo Espírito. Revela a nós essa palavra, Deus. Nós queremos ouvir a tua voz, que os nossos olhos e nossos ouvidos possam estar atentos e que o Senhor nos preencha nessa noite, no nome do Senhor Jesus. E todos dizem amém. Pode tomar o seu assento. Quando o profeta escreve o livro de Apocalipse, ele escreve após ter uma revelação. O livro de Apocalipse, ele é responsável por nos revelar aquilo que irá acontecer nos fins dos tempos, a fim de que eu e você, como igreja do Senhor, estejamos alerta para aquilo que Deus estabeleceu como fim, para que tenha um novo começo. Eu vou repetir: para que você e eu esteja alerta naquilo que Deus já estabeleceu como fim, para ter um novo começo. Alguns já entenderam, porque já tem gente rindo. Quando eu falo o fim para que tenha um novo começo, é porque após desse plano terreno tem um plano muito melhor, um plano que não vai ter fim, um plano que vai te levar a um lugar que não vai ter choro, não vai ter dor, onde lá vai ter paz, vai ter luz e você vai reinar com o Senhor. Mas para que você alcance este lugar, que será o novo começo para as nossas vidas, a palavra nos alerta que você precisa estar na torre da vigilância. Quando Jesus diz que vem como um ladrão, muitos confundem que Jesus virá como um mendigo, que ele vai estar perambulando pelas ruas e que se você não der um copo de água para beber, alguma coisa de mal vai lhe acontecer. Mas esta palavra exclusivamente não tem nada a ver com isso. Imagine comigo uma casa segura e uma família morando nessa casa, onde o pai está assistindo televisão, a mulher da casa está fazendo algum afazer ou cozinhando uma comida muito gostosa para comer. Junto com o pai está o seu filho assistindo talvez um jogo de futebol, e do nada ele ouve um barulho dentro daquela casa. Um ladrão entra na casa e diz: isto é um assalto. O pai e a mãe daquela criança, eles poderiam, presbiterais, estar esperando tudo naquele momento, menos que naquela casa segura alguém pudesse pular para roubá-la ou para assaltá-la. Então, quando Jesus diz que vem como um ladrão, é porque, por mais que existam sinais, por mais que você tente adivinhar a vinda do Senhor, nós não temos a oportunidade de adivinhar, porque senão ficaria muito fácil, era simplesmente viver no errado a vida toda, se arrepender no último dia, para ir subir ao céu. Mas o que Jesus diz, eu venho como ladrão, é ele dizendo assim, você não tem a capacidade de saber qual será o dia da minha volta, portanto, fique na vigilância. Amém? É impossível ler essa palavra e não fazer um parênteses com aquilo que está escrito no livro segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 24, a qual a divisão do versículo 1 ao versículo 15 se divide entre os princípios das dores e a grande tribulação. Jesus, ele faz um alerta à sua igreja. Ele começa a dizer: olha, vai chegar um tempo que virão em meu nome, que terá fome na terra, que terão guerras e rumores de guerra, e muitas coisas ruins irão acontecer. Surgirão falsos profetas que enganarão até os escolhidos. Mas tenham paciência, permaneçam firmes, porque aquele que prevalecer, aquele que perseverar, terá um lugar guardado e reinará comigo. Só que muitas pessoas, pastor Elvis, começam a dizer: começa uma guerra, Jesus está voltando.
Eu não uso esse termo que Jesus está voltando, porque no meu pensamento limita um pouco Jesus. É como se ele estivesse lentamente vindo no meio do caminho. Eu costumo falar que Jesus vem, e ele vem em um tempo determinado, que você vai entender nessa noite. Jesus, ele vem quando? Você vai entender nessa noite. Então, existe os princípios das dores, onde haverão guerras e rumores de guerra, haverá fome na terra. Só que isso é só o princípio das dores. Imagine comigo agora uma mulher no seu 9º mês de gestação. No momento que está chegando a hora do parto, as contrações elas começam a aumentar, sim ou não? Entenda que desde que o mundo é mundo tem guerra. Desde que o mundo é mundo tem fome, sim ou não? Sim ou não, igreja? Desde que o mundo é mundo já existe isso. Se fosse de Jesus voltar, ele já teria voltado na Primeira Guerra Mundial ou na Segunda Guerra Mundial. Só que não é sobre isso a vinda do Senhor. É sobre você estar alerta para permanecer na torre da vigilância. E nos tempos atuais, se você parar para analisar, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, você escutava um rumor de uma guerra, e você só ia escutar o rumor de outra guerra anos depois. E hoje, nós vivemos um tempo, pastor Elvis, que mal finaliza uma guerra, como as nações que estavam em guerra agora e ainda estão, Ucrânia e Rússia. Já teve outra guerra de Israel com o Irã, e agora os Estados Unidos já estão em outra guerra. Então nós podemos observar que nós já estamos vivendo em um tempo a qual as guerras estão ficando uma mais próximas da outra. É como se essas contrações de uma gestação, elas começassem a aumentar, para que aí venha um tempo muito sombrio sobre a terra, chamado a grande tribulação, onde esses sinais, presbítero Edson, ele já começa a mudar. A Bíblia começa a relatar que estrela cairá do céu, que o sol irá escurecer, que água se transformará em sangue, e que coisas que você nunca imaginou de sobrenaturais e ruins começarão a acontecer. Só que existe um povo eleito, um povo reservado, que quando o Senhor vier lá naquele cavalo branco, escrito na sua coxa, Rei dos Reis, aí, meu amigo, aí você vai subir para reinar com ele. Deus, ele prepara a sua igreja para reinar, para o grande dia chamado arrebatamento, onde o noivo vem buscar a noiva, que é a igreja, para levar para um ambiente que não vai ter choro, não vai ter dor, você não vai ter que chorar mais, onde tudo aquilo que você está passando, que eu não sei, mas o Senhor sabe, que você veio nesse culto em busca de uma resposta, onde o Senhor vai falar com você nessa noite. O Senhor sabe, lá, neste lugar que já está preparado, você não terá que passar por essas coisas. Mas para isso, você precisa entender qual é o principal objetivo do manual da vida, que é a Bíblia. Você precisa entender qual é o principal objetivo de ser crente. Você precisa entender qual é o principal objetivo de caminhar com Cristo. Se você perguntassem para mim qual é o principal objetivo de caminhar com Cristo, não é o apartamento, não é a casa, não é a bênção. O principal objetivo daquele que caminha com o Senhor é a salvação. Porque de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Não adianta de nada. E nessa noite, o Senhor vai trazer clareza para você. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: nessa noite, o Senhor vai trazer clareza para a sua vida. Fale mais uma vez para a pessoa que está do seu lado: a salvação é uma manutenção diária. Nós vivemos em um tempo a qual se prega que uma vez salvo, para sempre salvo, senão nós estaríamos invalidando a morte de Cristo na cruz. E você precisa entender que a salvação, ela é uma manutenção diária. Observe, quando o profeta diz
que viu da boca da besta, da boca do dragão e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rã. É uma figura onde o dragão, ele representa Satanás, a besta representa o anticristo e o falso profeta é aquele que quer entrar dentro da igreja para estabelecer um trono, e esse trono é o seu coração, a qual você não pode emprestar. Veja só, quando nós falamos em salvação, Jesus, ele dentro da palavra, ele estabelece basicamente 2 pilares para que você seja salvo. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, Jesus diz: aquele que crê será salvo. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Fale comigo, o primeiro pilar da salvação é crer e ser batizado. Fale comigo, o segundo pilar da salvação é a manutenção da salvação. Aí você me pergunta, qual que é a manutenção da salvação? É você permanecer no corpo de Cristo, ceando com Ele todos os meses, para que você entenda que cada coisa sendo feita vai te trazer a um caminho, que é ser salvo. Quando Pedro ele começa a pregar, ele revela que quando você desce as águas, você está fazendo um ato simbólico que representa simplesmente a morte de Cristo na cruz, que morreu para nos salvar. Quando você desce as águas, você nasce de novo, de um modo simbólico, reconhecendo no mundo espiritual a morte daquele que deu o único filho, a morte daquele que morreu na cruz para salvar a minha e a sua vida. E quando você entende o que é a ceia do Senhor, tudo fica mais fácil. Ao partir o pão, Jesus disse, rendeu graça e disse: esse é meu corpo, que é partido por vós. E quando ele pega o cálice, ele diz: esse é meu sangue, o sangue da nova aliança. Se o sangue, ele representa uma aliança, por que você fica sem ceiar? Se a própria Bíblia já nos revela que aquele que diz que não tem pecado já está pecando só por dizer que não pecou. Então, quando você vem ao corpo, que é a igreja, e ceia junto com os seus pastores, é você reconhecendo para Cristo assim: Senhor, eu errei, eu sou pecador, eu reconheço os meus erros, mas nesse dia eu vou comer do pão para ser fortalecido, e eu tomo do sangue para renovar a minha aliança contigo. Quando você desce as águas e se batiza, você reconhece a validação da morte de Cristo para a sua salvação. Esse é o primeiro pilar. Se eu não reconheço aquele que morreu na cruz para a minha salvação e para a sua salvação, e eu renovo a minha aliança com Ele, eu corro um sério risco de não estar mantendo a manutenção da minha salvação. Não existe isso de uma vez salvo, Jesus já morreu na cruz e agora já era. Eu posso ir para o mundo, pastor Elvis, fazer coisa errada, viver fora dos mandamentos, fazer o que eu bem quiser porque o fardo é leve. O fardo é leve. Como? Se mantendo na casa do Senhor, adorando a Ele, orando, jejuando, buscando a face do Senhor, porque aí sim a sua salvação ela vai sendo garantida dia após dia. Diga amém. Amém. Nicolas, mas o que é que você quer dizer com o trono que o falso profeta está buscando? Preste bem atenção. Quando Jesus estava passando pela Ásia Menor, ali na Turquia, onde fica a igreja de Pérgamo e a igreja de Hermínia,
o Senhor disse: eu sei onde vocês habitam. Ambiente de dor, ambiente de tristeza, onde habita a sinagoga e o trono de Satanás. É por isso que nós precisamos entender que tudo que o inimigo quer é imitar o céu. Porque no livro de Isaías, no capítulo 6, no dia da morte do rei Uzias, Isaías revela que viu o Senhor no mais alto e sublime trono. E lá tinha os serafins. E os serafins tinham 6 asas, onde 2 cobriam os pés, 2 cobriam o rosto, e com 2 eles voavam e adoravam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então Deus, ele tem o trono, e esse trono, eu quero que você entenda que ele não está parado. Nesse trono tem os cartiçais, tem os anciões que tiram a coroa, colocam a coroa todos os dias, toda hora, sem parar, adorando o nome do Senhor, reconhecendo a sua glória. Jesus também tem um trono. Jesus está sentado à direita do Pai. E o Espírito, ele também tem um trono. Ezequiel, no capítulo 1, revela que existem 4 elementos que se movem junto com o Espírito. No Antigo Testamento, quando Deus iria se manifestar através da vida de um profeta ou de alguém, o Espírito descia, usava e ia embora. É por isso que o Espírito, pastor Elvis, não está parado. O trono de Deus não está parado. Jesus, ele não está parado, porque ele abriu mão da sua glória, desceu para cumprir uma missão missionária, para ganhar a salvação da minha e da sua vida. E o mal que nós temos como igreja é achar que o inimigo também está parado. E a Bíblia nos revela que o inimigo, ele também tem um trono. E muitas pessoas confundem achando e observando assim, olha para o céu e diz: ali é o trono de Deus. A terra é o lugar que eu habito, e o trono de Satanás é debaixo do chão. Não, aqui só tem lençóis freáticos, água, essas coisas. O trono do Satanás está na terra, e você precisa saber disso. Você precisa saber disso, porque assim como existe uma trindade santa, um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, existe o diabo, existe o anticristo, que quer reinar no terceiro templo, e existe o falso profeta, que quer também o seu trono. E onde é o trono que ele quer? O seu coração. Hoje nós vivemos em um tempo, pastor Sérgio, a qual as pessoas começam a entrar dentro da igreja e usar a própria palavra para confundir a mente das pessoas. Quantas pessoas você já escutou dizer: eu não vou mais numa igreja, porque eu vi um vídeo na internet de um pastor que fez isso, de um pregador que fez aquilo, que roubou, que adulterou, que isso, que aquilo, e por isso eu não quero mais, eu não vou mais. E todas as vezes que você abre a sua boca, no momento de tristeza, no momento de decepção, para se afastar do Senhor, se afastar das Sagradas Escrituras, é você dizendo: eu não quero ser salvo. É você dizendo: eu não quero mais viver a promessa daquilo que o Senhor já estabeleceu. Toda decepção, ela vem de uma expectativa. Fale para a pessoa que está do seu lado: toda decepção, ela vem de uma expectativa. E Deus me traz aqui nessa noite para perguntar: aonde está o seu coração? Deus me traz aqui nessa noite para perguntar: aonde está a expectativa da solução do seu problema? Em homens? Todo homem é falho, mas eu sirvo um Deus que relata na Bíblia que vos leio, que ele não é filho do homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Acaso falei eu e não vou cumprir? Deus me traz aqui nessa noite para dizer para você que as frustrações, ela vem diante de uma expectativa gerada em alguém, onde de fato a sua expectativa só tem que estar em um lugar, que é no Senhor, é no altar. Nicolas, por que você vê essas coisas e isso não lhe abala? Porque eu me abalaria. Porque eu me abalaria se em Mateus capítulo 24, versículo 24, Jesus, ele mesmo disse: olha, chegará um tempo que virão em meu nome, e no versículo 24 ele diz: surgirão falsos profetas, que operarão sinais, enganarão até os escolhidos. Então, se você é escolhido, se você está aqui nessa noite, fique tranquilo,
vai surgir um pessoal que vai tentar ganhar o seu coração, que vai mentir para você, que vai lhe enganar. Só que quando isso acontecer e você entender que você foi ludibriado, automaticamente, ao invés de você sair da rota, ao invés de você sair de Cristo, você vai dizer: está escrito que isso aconteceria. Isso vai te dar paz, isso vai te dar libertação, e os seus olhos vai continuar focado no Senhor Jesus. Essa pregação, essa ministração é uma ministração de fortalecimento. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas estão sensíveis, as pessoas estão com as emoções conturbadas, e Deus quer levantar numa obra missionária pessoas como eu e você, para quando escutar de alguém que se decepcionou, que se afastou do Evangelho, você chegar para essa pessoa com voz profética, com autoridade: fica tranquilo, meu irmão, tira teus olhos do homem, coloca os teus olhos em Deus, porque Ele já deixou avisado para nós que surgiriam falsos profetas. Lá em João capítulo 10, o próprio Jesus diz: eu sou o bom pastor, porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. Mas tem um ladrão, tem um mercenário. Por que eu me decepcionaria? Se Ele já deixou avisado para mim e para você que pessoas iriam entrar na igreja para fazer coisas erradas. Se foi Ele mesmo que numa obra missionária, Ele chegou em um lugar onde viu as pessoas fazendo comércio no templo e quebrou tudo. Se no tempo a qual Cristo estava na terra já existia isso, Maene, por que eu me decepcionaria? Pelo contrário, eu decido ser a voz profética, eu decido ser a voz com autoridade, que combate, que diz para você: não saia da posição, permaneça no Senhor, porque está escrito em João capítulo 15, que Ele é a videira verdadeira, e todo ramo que está fora da videira não dá fruto por si mesmo, porque sem Cristo nada podereis fazer. Você pode até tentar algo na força do seu braço, mas sem o Senhor, você fica igual o povo no deserto, rodando 40 anos e voltando para o mesmo lugar. Quando o povo achava, pastor Elvis, que estava chegando na terra que emanava leite e mel, eles se davam conta que estava passando de novo pelo mesmo lugar. É assim eu e você, quando não estamos em Cristo, por poucas coisas, por expectativas erradas. Fale para a pessoa que está do seu lado: a partir de hoje, a minha expectativa estará no Senhor. Pedro, no livro de 2 Pedro, capítulo 2, Pedro, ele reunido com o povo de Deus, ele diz: mas entre o povo também haverá falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres. As ocultas introduzirão heresias, com as suas artimanhas enganarão o povo escolhido do Senhor. Movidos pela ganância, também vos explorarão. Mas Deus, Ele não poupou nem o seu Filho, Deus não poupou os anjos, e essas artimanhas não passarão inerte. Vou repetir: as artimanhas daqueles que usurpam da palavra do Senhor não passarão inerte, porque Ele não poupou nem o seu Filho, que quando estava na cruz disse: Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice. Deus disse: nada, toma o cálice todo. Se Ele não poupou o único Filho, você acha que Deus vai poupar pessoas que usam a palavra para usurpar as pessoas, presbítero Edson? Não. Então tranquilize seu coração. Se Deus está falando isso nessa noite, é porque é muito provável ter pessoas aqui que já passaram por decepções, que em algum momento se afastaram do Senhor por decepções. Mas nessa noite Deus fala com você: coloque a sua expectativa em mim. Deus fala com você: coloque a sua expectativa no altar. Pare de esperar do vizinho, da vizinha, do pai, da mãe, do tio, da tia. Comece a esperar no Senhor, porque Ele diz nessa palavra:
Venha a mim todos cansados e oprimidos, que eu vos darei conforto. O Senhor diz: deposite sobre mim toda a sua ansiedade, que eu vos aliviarei. A Bíblia nos ensina a fechar a porta do nosso quarto, orar, se derramar na presença do Senhor, entregar na mão dele tudo aquilo que nós estamos passando, que ele fará tudo novo novamente. Ele é o GPS que você precisa para a solução, para o caminho que você precisa trilhar. Ele é a solução que você precisa para tudo que você está passando na sua vida. O Senhor é a solução que você precisa. Satanás, ele pode ter um trono. O anticristo, ele vai querer um trono. O falso profeta, ele vai querer um trono, porque ele imita o céu. Ele olha para Deus e ele quer ser igual. É por isso que ele não está lá mais. Só que nessa noite, Deus me trouxe aqui para dizer que ele vai te ajudar a guardar o seu coração. Deus vai derramar, pastor Elvis, discernimento para você entender quando alguém vier te ludibriar. Deus nessa noite me trouxe aqui para derramar uma unção em chamados que estão travados, porque em um tempo mau o Senhor vai levantar pessoas para pregar o evangelho da verdade, para pregar a palavra da verdade, para que vidas se rendam no altar, para que vidas entrem no eixo novamente, porque só existe um caminho, que é Jesus. Só existe um caminho para a salvação, que é estar nele. Só existe um caminho para você de fato ter a verdadeira prosperidade na sua vida, que é estar no Senhor. Eu finalizo contando para vocês um breve testemunho. Testemunho de um jovem que se desviou do evangelho 4 vezes. Que desde muito cedo começou a trabalhar, conheceu a Jesus, e por ver pessoas no meio, ganhando dinheiro, curtindo a vida, se desviou do evangelho. Se desviou, não queria seguir o caminho do Senhor, não queria viver o que Deus estabeleceu, e mesmo assim ele conseguia, pastor Elvis, crescer. Ele conseguia sair do ponto A e ir para o ponto B. Ele tinha, Sérgio, uma sensação de crescimento, de viver algo bacana, de ter carros bons, de frequentar bons lugares. E muitas das vezes, quando esse jovem, ele estava na sua melhor fase, ele esquecia do Senhor. Mas assim como o povo no deserto, andava em círculos, e quando estava achando que estava chegando na terra que mandava leite e mel, ele voltava para o mesmo lugar, e ora, ele não tinha mais nada. Você sabe qual é o órgão do corpo que Jesus toca? Um dos primeiros que faz um homem ou uma mulher que tem chamado voltar para a presença do Senhor? Fale para o pessoa que está do seu lado assim: o bolso. Diga, quando Jesus toca no bolso, aí, meu irmão, tem quebrantamento, né, presbítero Edson? A gente volta para a presença. E foi assim comigo. Esse jovem era eu. Eu achava que eu não precisava estar no corpo de Cristo para crescer na vida. Eu achava que na força do meu braço eu conseguia tudo que eu queria. E por um momento eu até conseguia mesmo morar em bons lugares, ter bons carros, fazer viagens. Mas mediante a toda a felicidade
momentânea, passageira, farra, bebida. Quando eu chegava em casa, existia um vazio. E certo dia, eu encontrei com uma pessoa e ela falou algo que ficou marcado para sempre na tábua do meu coração. A pessoa disse assim: todo mundo tem um vazio do tamanho de Jesus. Sabe aquele vazio que você tenta preencher com amizades, com coisas, com compras, com conquistas, com viagens? E quando você se depara, você está triste de novo. Parece que quanto mais você faz, quanto mais você trabalha, quanto mais você luta, às vezes até você consegue algum objetivo, mas quando chega em casa bate aquela tristeza. Tem tudo, mas falta uma coisa, o principal, Jesus. Tem tudo, mas falta Jesus, então não tem nada. Hoje eu estou aqui para falar para você que escolhido não tem escolha. De 2020 para 2021, eu passei por uma situação que eu quase vou a óbito. Eu tive 2 derrames no olho, fui espancado em uma confusão, conta de bebida, e Deus se revelou a mim e disse: agora você faz a minha vontade, eu tiro você da terra. E na minha limitação, na minha fraqueza, eu cheguei para Deus e disse assim: disse, Deus, o Senhor sabe, eu gosto do carnaval, eu gosto de farrar, eu gosto de beber, e na minha força eu não consigo, mas o Senhor é um Deus que tudo pode. Tire de mim, Deus, essa vontade de estar no meio da iniquidade, do pecado, daquilo que me afasta do Senhor. Deus, tire de mim e de perto de mim tudo aquilo que me afasta da sua presença. E assim, meus irmãos, Deus fez. Eu estou aqui para testemunhar com você que aquele jovem que depois de morar em mansão, de ter carrões, de fazer viagens internacionais, que se viu com R$2 na conta e uma dívida de R$400 mil, Deus restituiu tudo de novo e colocou tudo no seu devido lugar. E qual foi o segredo, Nicolas? Joelho no chão, vida no altar. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus falou no livro de Mateus: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. E vou dar vida, vida e abundância. Essas são as promessas do Senhor para mim e para você. As promessas do Senhor para mim e para a sua vida é que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que já está em nós. Só que muitas das vezes, eu e você, nós se perdemos pelas coisas que nós vemos no mundo, pelos banquetes que o inimigo nos oferece. Veja, em Mateus capítulo 3, nos mostra o momento que Jesus foi batizado, onde o céu se rasga e uma voz forte diz: esse é meu filho, a quem me comprazo. Após isso, Jesus se retira, vai para o deserto jejuar 40 dias. E a Bíblia diz que após 40 dias de jejum e oração, ele teve fome. Quando ele teve fome, Satanás aparece para ele e diz: tu não é Cristo? Pega essa pedra, transforma em pão. Ele sabia que Jesus estava com fome, que estava debilitado, e uma das maneiras do inimigo agir é querendo oprimir. Mas Jesus, cheio da autoridade do Espírito Santo, disse: nem só de pão viverá o homem. O inimigo veio tentá-lo, oprimi-lo, está com fome, vou oferecer comida, transforma. Tu não podes? Não é tu que é o cara para fazer? Nem só de pão viverá o homem. O inimigo, ainda não satisfeito, tentou colocar Jesus contra ele mesmo, oprimir porque ele estava com fome, levou ele a um lugar alto
e disse: não está escrito que se tu se jogar do alto, Deus mandará ordens nos anjos ao teu favor? Se joga do penhasco. Aí Jesus olha para ele e diz: também está escrito que não tentará o Senhor seu Deus. O inimigo, ele quer botar você para baixo, oprimir. Ele vai tentar você, ele vai querer tirar a sua vida, querer lhe impulsionar o pior, mas esteja posicionado. Quando ele vê que não vai conseguir, ele vai fazer pior. Ele pega Jesus, leva um lugar ainda mais alto e diz assim: se me adorares, eu vou te dar todos esses reinos. Aí Jesus olha para ele e diz: ah, Satanás, porque tu não conheces o meu Pai. O meu Pai que é o dono de tudo, o Criador do céu e da terra, eu já sou herdeiro. Tu não tem nada para me oferecer. Aparta de mim, Satanás. Ele vai te oprimir, ele vai tentar tragar a sua vida, ele vai tentar colocar na sua cabeça que você não pode, ele vai tentar que você defina os seus próprios pensamentos. Mas nessa noite, toda a corrente, cadeado que lhe aprisiona, lhe deixa refém da sua própria mente, Deus está quebrando hoje. Deus está quebrando cadeias nessa noite.